Oi, gente! Meu nome é Andréia, sou professora de espanhol e hoje nós estaremos aqui tratando de las preposiciones. Além disso, vamos ouvir curiosidades a respeito de um país, o Paraguai, a língua guarani, seus povos, seus costumes, sua gente. Espero que vocês gostem. Preposiciones. O que é uma preposição? É uma estrutura gramaticalizada. O que é isso? Uma preposição sozinha não significa absolutamente nada. Ela é invariável e ela tem a função de conectar os elementos da frase. Então vamos observar. Pensa comigo nessa frase. Hablo para Sara. Muito bem. A preposição para, ela indica, ela estrutura a frase. Eu estou falando para Sara. Mas pensa comigo, e se eu mudar a preposição para pela preposição con? Hablo con Sara. Se eu brincar um pouquinho mais, hablo de Sara. E se eu falar hablo a Sara? Ou ainda, hablo contra Sara. Qual é a função da preposição aí nessa frase? Conectar os elementos e expor um só sentido. Vamos agora para as preposições. A, con, desde, hacia, por, sobre, ante, contra, en, hasta, según, tras, bajo, de, entre, para, sin. Bom, agora vamos ver as diferenças. Como vocês puderam notar, as preposições do espanhol são muito semelhantes às preposições do português. São as mesmas, praticamente, com algumas diferenças. E é isso, exatamente isso que nós vamos ressaltar agora. Vamos lá? Bajo. Sob ou debaixo de. Por exemplo, quando eu falo assim, es triste vivir bajo el techo ajeno. É triste viver sob o teto alheio. Hacia quer dizer para, em direção ou por volta de, aproximadamente em. Muita gente confunde a preposição hacia com o verbo hacia. Vamos ver a diferença. A preposição hacia, ela não é acentuada. Já o verbo hacia, ele tem acento no i. Caramba, o que quer dizer hacia? É o verbo fazer no pretérito imperfeito. Fazer, fazia. Ok? Mas a preposição hacia não é acentuada e ela quer dizer em direção de ou por volta de. Se eu falo me voy hacia la ventana, eu vou em direção à janela. Agora se eu falo empecé a dar clases hacia mediados del año tal, comecei a dar aulas por volta aproximadamente em torno do ano tal. A seguir, tras. Tras quer dizer após, atrás, detrás ou além de. Pensa comigo, quando eu falo los gatos van tras los ratones, os gatos vão atrás dos ratos. Quando eu falo el cofre quedava tras el quadro, o cofre ele ficava atrás do quadro. Mas e se eu falar assim, ó, tras llegar borracho, la insulta. Eu quero dizer, além de chegar bêbado, a insulta. Vamos a seguir? Desde. Desde pode expressar tempo, lugar ou ordem. Quando eu falo assim, doy clases desde el año tal, isso expressa tempo. Agora, quando eu falo assim, me voy desde Madrid hasta Guadalajara, ele está expressando lugar. E quando eu falo, desde el primero hasta el último, todos sabían lo que pasó. Isso expressa ordem. Calor lembra bebida, que lembra tererê, que lembra o Paraguai. A bebida mais popular do Paraguai é o tererê, semelhante ao chimarrão.
No entanto, o mate é ligeiramente torrado e deixado em repouso durante 8 meses em local seco para só então ser consumido com água fria. O uso desta planta como bebida tônica e estimulante já era conhecido pelos aborígenes da América do Sul. Em túmulos pré-colombianos de Ancón, perto de Lima, no Peru, foram encontradas folhas de erva mate ao lado de alimentos e objetos, demonstrando seu uso pelos incas. Meu amigo, minha amiga, as preposições, nós temos algumas preposições que indicam movimento. E é isso que eu quero trabalhar com você agora, separadamente. Vamos pensar em 2 cadeias separadas de preposições. Nós vamos trabalhar aqui agora com as preposições a e hasta. Hasta quer dizer até. Quem é que nunca ouviu um hasta la vista, baby? Até a vista, baby. Agora vamos lá. Quando eu falo assim, iré hasta tu casa, iré a tu casa, qual seria a diferença entre essas 2 preposições? Nestas frases, qual seria o valor semântico? Qual seria o diferencial? Quando eu falo iré hasta tu casa, eu irei até a tua casa. A preposição hasta, ela fecha, ela bate o término. Então eu irei até a tua casa e ponto. Eu não irei a lugar nenhum além da tua casa. Agora, quando eu falo irei a tu casa, eu não deixei claro que eu só irei à tua casa. Eu posso ir a um outro lugar depois. Vamos para mais uma sequência? Hacia e para. Vamos pensar. Os alunos sempre perguntam para nós, professores, caramba, o que é isso? Hacia, para, não é a mesma coisa? O hacia, ele até tem o sentido de para, né? Em direção de. Mas ele indefine o sentido. Quando eu falo iré hacia tu casa, é diferente de irei para tu casa. Quando eu falo iré para tu casa, eu determino, eu defino o sentido que devo tomar. Mas quando eu falo iré hacia tu casa, eu irei em direção à tua casa, mas não necessariamente para a sua casa. Então, é interessante que você tenha esse sentido de hacia e para. Hacia quer dizer em direção de ou por volta de. Lembrando sempre que a preposição não é acentuada. Agora vamos ver passo a passo o que pode expressar cada uma das preposições dadas hoje aqui com a gente. Vamos lá? A preposição a, ela pode expressar lugar, tempo, quantidade, modo, instrumento e finalidade. Quando ela vai expressar lugar, pensa comigo nessa frase. Iremos à Espanha. Isso expressa lugar. Por quê? A preposição, ela conecta os elementos e a estrutura frasal te passa uma ideia de lugar. A função dela é essa. E tempo? Quando eu falo assim, ó, escrevia poemas a los 15 anos. Seria o mesmo que dizer que eu escrevia poema quando eu tinha 15 anos. Então isso expressa o quê? Tempo. E quantidade? Vendem livros a 100 pesos, ok? É a quantia, é o valor. E modo? Fueron a pie. De que modo fueron? Fueron a pie. Instrumento? Quando eu falo escrevieron a máquina, é o instrumento que foi utilizado para que o material fosse redigido. E se eu falo finalidade? Vengo a ver el director. Eu venho com a finalidade de ver e falar com o diretor. Con. A preposição con, ela pode revelar um valor de instrumento, modo e companhia. Quando eu falo escribe con lápis, foi o instrumento utilizado. Legal. E se eu falo lo hizo con poco ruído, isso expressa o quê? Modo. Como isso foi feito? Lo hizo com pouco ruído, com pouco barulho. E com companhia. Trabaja con su hermano.